podcast Fio da Navalha. Oferecimento Barbearia do Tio Salim, Faro, Sublimação Personalizada, Assisc São Carlos e Farmácia Rosário. Olá, estamos aqui para mais um podcast no Fio da Navalha. Como vocês estão vendo, hoje eu estou bem protegido aqui para falar para vocês sobre um tema extremamente atual. Hoje nós vamos conversar sobre violência doméstica. E aqui estão comigo mais uma vez, para minha alegria e de vocês também, com as minhas amigas advogadas, a Keila e a Cristiane. E do meu lado, como vocês já perceberam, eu tenho a honra de receber hoje pela primeira vez a minha amiga Cibele, da Guarda Municipal de São Carlos. Quero de antemão agradecer ao comando da GM, que liberou a minha amiga Cibele para estar aqui nesse bate-papo, que tenho certeza vai ser muito proveitoso e muito gostoso, como foi da outra vez a nossa conversa. Ok? Participem aí, fiquem atentos, porque hoje é só informação, e informação boa. Tá bom, meus amigos? Quero já agradecer à Farmácia Rosário pelo apoio irrestrito que tem nos dado. Também a Assisc. Dali a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois parceiros do nosso programa. Muito bem, vamos agora passar a palavra para essas amigas para que cumprimentem vocês também. Cibele, fica as suas primeiras palavras aí. Uma boa tarde a todos, é um prazer estar aqui entre amigos, doutora Cristiane, doutora Keila, e nós viemos aqui nos reunir, trazer muita informação a respeito da violência contra a mulher. Eu vim falar sobre o nosso trabalho na Guarda Municipal, Patrulha Maria da Penha, trazendo muita informação para favorecer a nossa população. Muito bem. Fiquem à vontade, qualquer uma das duas aí, para as primeiras palavras aí. Boa tarde a todos os que nos ouvem, os que me assistem também. Boa tarde, Luiz. Quero cumprimentar minha amiga Cibele, doutora Keila. Muito prazer, muito bom estar aqui ladeando com vocês mais uma vez para trazermos informações extremamente importantes para a população, como a Cibele disse, né? E é isso, vai ser um bate-papo muito gostoso e muito proveitoso também. Com certeza. Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o momento que vocês estejam nos ouvindo, o importante é estarmos juntos. É um prazer novamente estar com você, Luiz, Cibele, Cristiane, meninas assim, batalhadoras, com um tema muito importante para a nossa comunidade, principalmente para São Carlos. Acredito que hoje vai ser rendoso, já é satisfatório e vai ser de muita informação. Muito obrigado, espero que vocês gostem. Perfeitamente. Cibele, a gente gosta, além do tema, né, conhecer um pouco mais das pessoas aqui da nossa comunidade, quem a gente traz aqui. Fala um pouquinho de você é daqui mesmo, não é? Conta quem é a Cibele. Sim, meu nome é Cibele, eu sou guarda municipal há 15 anos, né, integrando a Viatura Maria da Penha aí há quase 3 anos, fazendo parte, juntamente com o meu parceiro Edson. Houveram já outras guardas, né, que participaram desse projeto, de vez em quando vai mudando. Agora, nessa ocasião, somos nós que estamos aqui tocando o projeto. E esse projeto Maria da Penha, ele visa atingir mulheres em situação de violência doméstica. Infelizmente, um tema que vem crescendo muito, né? E o nosso intuito principal é trazer a informação. É informar essas mulheres que estão nesse ciclo de violência doméstica, que é muito complexo, é muito complicado,
e que muitas vezes essas mulheres elas nem percebem o tamanho da violência que elas estão sofrendo, porque a violência doméstica ela não trata apenas da agressão física. A violência ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser de cunho financeiro, existe muita violência patrimonial. Essa violência ela pode ser familiar, né, a alienação parental, a ameaça de ser retirado os filhos dessa mulher. Então, é uma rede muito tênue que muitas vezes essas pessoas elas não percebem. E o que a gente procura trazer, não só para as mulheres, mas para os homens também que têm mãe, irmã, sobrinhas, netas, é um benefício, né? A Lei Maria da Penha, ela não é só para beneficiar a mulher, ela é em benefício da sociedade, porque quando uma mulher sofre, a sociedade toda sofre. Quando nós chegamos numa casa que tem violência, todos são vítimas dessa violência. Inclusive, o agressor é vítima da própria violência, só que ele precisa ser tratado. Então, essa mulher ela precisa ser alcançada, e é isso que nós buscamos, através da informação, trazer um caminho, uma porta, né, abrir uma porta para que essa mulher seja alcançada. Então, é isso que nós temos feito aí nesses quase 3 anos de trabalho. E realmente, assim, é um projeto que ainda está engatinhando ainda, né? Tem muito para crescer ainda. Eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar, tem muita coisa para ser agregada nesse projeto, mas é um começo. E é um começo que já começou a gerar frutos. A gente, assim, tem o prazer de rever mulheres que nós acompanhamos lá do começo, há 3 anos atrás, que hoje já estão vivendo uma vida totalmente diferente. E isso é muito prazeroso para nós. É realmente, assim, muito gratificante esse trabalho. Que bom. Muito legal mesmo, né, doutora Cristiane? Nossa, é incrível. Eu vejo a Cibele falar assim, sobre essas questões da gente humanizar o trabalho. O quanto é importante, porque é um assunto que é pesado, que mexe com toda a família, com a estrutura social. Então, quando você pode restaurar a dignidade de uma mulher que perdeu, que ela não se encontra, não se acha mais. Eu digo que esse trabalho da Patrulha Maria da Penha, esse trabalho dentro da Lei Maria da Penha, que envolve todas as questões sociais, ela vai para além das leis. Eu acho que é muito mais importante, não somente a questão legal, mas a parte social, a parte de trazer a ela novamente a dignidade e a vida. Porque a lei ela é uma medida cautelar para a vida da mulher, né? da pessoa, da mulher dentro do ambiente doméstico ou afetivo, né? Ou essa questão familiar e doméstica. Mas sabendo que esse trabalho da patrulha e tudo mais, ele envolve não só a questão legal, a questão de caminhamento para outros órgãos, isso é muito importante, que a mulher ela vê que ela não está sozinha. O principal é a gente trazer essa mensagem para as mulheres. Vocês não estão sós. E esse encorajamento para que haja uma denúncia, para que ela seja fortalecida de que ela pode. Sim, a mulher movimenta a estrutura social. E junto com ela vem os filhos. Então, quando você empodera essa mulher que perdeu o sentido da vida, é muito importante para que nós continuemos a evoluir enquanto seres humanos. É verdade. Eu fico muito feliz em ouvi-las, né? Porque tudo se deu início em 2001, né? Que eu tive a oportunidade, claro, esse trabalho não se faz sozinho, junto com outras pessoas, outras mulheres, de escrever esse programa para São Carlos. Foi em 2001, pela primeira vez o governo federal, ele fortalece os municípios para que houvesse esse programa, e São Carlos implementa esse programa. E era uma época muito difícil, porque foi antes da Maria da Penha.
antes da Lei Maria da Penha. Então, quando nós, um grupo de mulheres, nós pensamos neste programa, e eu tive a felicidade de ser convidada para coordená-lo, junto com a doutora Zélia, junto com a doutora Novaes, e dar o nome de Gravelina Lemes, num grupo em que estava também a doutora Lúcia Williams, da Universidade Federal. E esse nome, Gravelina Lemes, foi um fato que ocorreu aqui em São Carlos. Era uma senhora que tinha filhos, que foi agredida, que foi morta pelo marido, e que quando a polícia chega, juntamente com o conselho tutelar, a criança, ela estava morta, mas a criança continuava amamentando, ela estava amamentando a criança. Então, a criança estava sugando o seio da mãe e a mãe já estava morta. Então, foi um fato que não deu tanta repercussão quanto se daria hoje, né? Foi um fato que, eu digo isso porque eu sempre morei aqui em São Carlos, embora tenha sido notificado, tenha sido notado, mas não teve essa repercussão porque não tinha esse programa da Maria da Penha. Então, naquela época, nós demos o nome a ela de Gravelina por conta dessa história. Então, foi a primeira casa-abrigo do interior, foi a primeira cidade a ter esse programa do interior de São Paulo. Então, foi muito interessante. E uma coisa também que me chama muita atenção é saber que, com o tempo, as coisas vão se ampliando, as pessoas vão entendendo. Porque naquela época, Luiz, os fóruns criminal não tinham essa estrutura que tem hoje. As delegacias não estavam preparadas ou não tinham informação de como tratar essa mulher. E se até hoje nós temos dificuldade, você imagina há 22 anos atrás. Pois é. Não é? Já se passaram 22 anos. Eu fico pensando, nossa, já se passaram todo esse tempo. Então, nós tivemos que ir bater na porta mesmo, conversar mesmo, e tivemos um acolhimento muito importante do judiciário, tanto do diretor do Fórum Criminal, quanto do diretor do Fórum Civil na época, para falarmos sobre esse assunto. Eles nos ajudaram, inclusive, para regimentar essa estrutura. Nós conversamos com todos os delegados de polícia daqui de São Carlos, porque a delegacia na época, a delegacia da mulher não tinha essa estrutura. Então nós tivemos que conversar e convencê-los, porque eram outros pensamentos, né? E formar essa rede. Essa rede que também não foi fácil de ser formada. Eu acredito que precisa de mais estrutura. Eu acho que, assim como a violência, ela vai se modificando, as leis vão surgindo em função da proteção da sociedade. Então, há necessidade de nós conversarmos, há necessidade de nós ampliarmos essa rede. Mas eu devo dizer que eu fico assim extremamente feliz, assim, você não sabe o quanto, em saber que essas meninas, né, e esses homens estão dando continuidade para esse projeto tão grandioso. São Carlos já foi referência, né, nessa questão, e não tinha o Conselho da Mulher ainda. Olha só, então nós não tínhamos o Conselho da Mulher, nós não tínhamos o programa Maria da Penha, e teve uma semente. Eu acho que mais do que isso é que foi regada e ela continua assim muito forte, claro, com muitos desafios ainda, mas com muito forte. E às vezes as pessoas podem pensar, por que tem 3 mulheres negras falando sobre esse tema? Simplesmente, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que dessa violência toda, 78% são de mulheres negras. Essa violência, quem sofre, 78% de todo o Brasil, a violência é contra as mulheres negras. Então, há necessidade de hoje, além dos desafios que nós temos de gênero, fazer o recorte racial, trazer para essa discussão o recorte racial. E aí, nós temos que saber se o judiciário está preparado para esse recorte de gênero e racial, se o Conselho da Mulher está preparado para essa questão racial, se o Ministério Público, se essa rede que está
acolhendo essa mulher, eles estão atentos a esse recorte racial, porque existe um diferencial emocional e social quando se trata das etnias. E eu acho que essa discussão vale a pena nós começarmos a levantar para ver se essas redes estão preparadas, porque não é igual, não é igual. E às vezes a gente pensa que é tudo muito tênue, né? O racismo é tênue. E se o racismo é estrutural e ele é tênue, estão atingindo essas mulheres por ser elas, 70% são mulheres negras. E isso isso já foi levantado aqui em São Carlos, questão do Conselho da Mulher e esses outros todos que você falou, já foi feito um levantamento sobre isso? Eu sei que talvez as meninas possam falar melhor do que eu. O levantamento que eu busquei, que eu fui ver, se tem esses dados, não estão disponíveis ainda. Eu sei, esses dados que eu tenho no âmbito nacional e estadual. Esses dados já tem. Agora, em São Carlos especificamente, eu ainda não encontrei. Pode até ser que tenha elas podem dizer melhor sobre isso, pode ser até que tenha esses dados. Mas eu não vi assim nada efetivamente tratado. Talvez porque seja algo novo a ser abrangido, a ser colocado na discussão, né? Mas que faz-se necessário até pelas políticas que o Brasil está adotando com os direitos humanos, né? Não, é um ponto importante esse que você levantou. Você ia dizer? Eu gostaria de citar que na prática, ali no cotidiano, no atendimento das medidas, para minha surpresa, a maior parte, a grande parte das mulheres que eu atendo não são mulheres negras. E isso me surpreendeu, porque pesquisas mostram claramente que as pessoas negras são mais atingidas pela violência. Sim. Só que nós costumamos fazer as visitas e nós fazemos as rondas preventivas, ali a gente faz o entorno. Nem toda vez que eu vou até a casa da pessoa, necessariamente eu converso com ela. Às vezes a gente só passa, vê se está tudo bem. Eu tenho foto dos agressores, então eu sei quem eles são, eu tenho placa de carro, então a gente faz essa ronda preventiva. E aí a gente acaba ficando amigo dos vizinhos, o pessoal ali do entorno acaba conhecendo a gente, às vezes a gente para a viatura, as pessoas vêm conversar com a gente e contar, olha, ali naquela outra casa tem um caso de violência, olha, ali tem. E aí você começa a perceber que a violência contra a mulher negra, ela é subnotificada. Ela está sofrendo violência, e a gente sabe disso, os dados mostram isso, porque ela pode não pedir a medida protetiva, mas houve um boletim de ocorrência. E aí você me pergunta, então, por que não tem a medida protetiva? Porque ela não solicitou o afastamento do lar desse agressor. Porque muitas vezes ela tem medo de solicitar, porque ela não tem a informação do que fazer, de um direito, de que ela pode ir e permanecer por algum tempo nessa casa-abrigo que a Prefeitura Municipal de São Carlos tem para oferecer, que ela pode ser encaminhada para um outro emprego, que a nossa Secretaria de Cidadania pode fazer esse encaminhamento e dar essa prioridade para ela numa possível vaga do balcão de empregos. Então, essa mulher, muitas vezes, ela se cala por falta de informação. Por isso que é importante um programa como esse, que leva a informação para essa pessoa que não sabe, que estão criando políticas públicas para alcançá-la, para fomentar essa saída dela desse ciclo de violência. Muitas vezes crianças nos abordam, nós estamos parados e a criança, você pode dar o seu telefone para minha mãe? Olha só. Só que a mãe não tem coragem de pedir ajuda às vezes. Então, às vezes, ela é até, assim, no caso das mulheres negras, muitas são desacreditadas. Nós costumamos dizer que o tratamento, aí você vê a questão do racismo estrutural. Quando você vai fazer uma denúncia, e eu digo com propriedade por conta de atendimento, assim, em todas as situações eu já acho que é muito difícil para a mulher chegar a uma delegacia sozinha. Então, quando tem clientes vítimas de violência, e clientes mulheres, né, clientes que são questão de gênero,
Eu as acompanho, porque já é um ambiente muito hostil. Nós já deparamos às vezes com casos de pessoas que não têm um preparo, que leva-se até um machismo, por fato de ser uma mulher. Mas você está aqui de novo, mas você vai voltar para ele. Eu acho que às vezes há um desencorajamento por parte e um despreparo por parte de algumas pessoas, não digo em relação a todas as pessoas que trabalham dentro desses órgãos, mas em alguns que até levam a questão do machismo. E essa mulher que tem uma violência psicológica muito grande, que faz ela permanecer nessa situação, quando ela vai procurar os seus direitos e é desencorajada, às vezes ela acaba dizendo, não, isso não é para mim. É inclusive para esta mulher, que já vem sofrendo violências dentro de casa, e quando vai procurar uma ajuda, ela sofre uma violência pela questão racial. Então, às vezes, essa subnotificação vem nesse sentido, né? Por conta dela não ter acesso, ela não consegue atingir esses acessos. E tem uma outra coisa que nós podemos acrescentar, que assim, se nessas fichas de atendimento tem o quesito cor. Porque como que você vai levantar dados? Às vezes as pessoas acham que é banal, que não tem importância, mas tem importância seríssima. Porque como é que você vai fazer uma política pública? Você tem que ter dados. Como é que você levanta dados? Você tem que ter o quesito cor. E aí as pessoas têm dificuldade, às vezes, em perguntar. Porque como o quesito cor é identificação, é auto-identificação, eu, enquanto branco, né, ou não, da etnia negra, tenho dificuldade em perguntar que cor. Olha, está escrito, Keila Maria Cândido cor. Então fica assim, né? Então, assim, às vezes, se a gente também, que trata com essas pessoas, na ficha não tem o quesito cor. E aí fica muito, e quando tem, fica muito a critério de quem olha, e não de como se, sabe? Então, assim, é muito complicado. Então, há necessidade também, além do quesito cor, as pessoas que trabalham nessas... Isso eu falo assim, tranquilamente, porque essa foi a minha caminhada a vida toda, né? Então, assim, a dificuldade desse agente, que tem que ser qualificado a todo momento, porque existe uma variação muito grande de pessoas nesse tipo de rede, né, de temática, de perguntar o quesito, para que nós possamos ter esse levantamento que você perguntou. São Carlos tem? Na época que eu estava lá atrás, nós implementamos o quesito cor. Aliás, foi uma das preocupações do governo, na época era o governo do Milton Lima, né? E que ele fez questão que todas as secretarias, todos os lugares da prefeitura tivessem quesito cor. Eu não sei se hoje isso ocorre, mas se eu não encontrei esses dados. Vou dizer para você que eu particularmente hoje não encontrei esses dados. É porque provavelmente isso não foi dado como continuidade, ou a filosofia de se pensar na questão de gênero étnico-racial fosse diferenciada e não tivesse maiores importâncias, entendeu? Mas isso volta à tona novamente nós vamos ter que resgatar isso até para levantar esses dados. Duas perguntinhas para você, Sibeli. No preenchimento de uma ocorrência dessa, no seu relatório, tem o quesito cor? Tem. Tem legal. Pelo menos na Guarda Municipal. Legal. Sim, tem o quesito cor, tem a opção da pessoa colocar nome social. Sim. Porque nós atendemos também casais homoafetivos. Claro. Então, você tem a opção do nome social, você tem a opção da cor também. Isso é legal. E a segunda pergunta. Nós estávamos conversando nos bastidores, quais direitos mais a mulher que sofreu da violência tem, e que você tem que explicar porque elas muitas vezes não sabem. Não sabem. Então vamos lá. Essa mulher vítima de violência, ela tem direito de ser imediatamente abrigada após a violência. Então, houve a violência, ela conseguiu sair ali do local, ou ela chamou uma força policial, que pode ser a Guarda Municipal, pode ser a Polícia Militar. O trabalho de um não invalida o trabalho do outro, nós trabalhamos em conjunto, né, integrados. Essa mulher vai ser levada para uma delegacia, ela vai fazer o boletim de ocorrência,
imediatamente ela vai ser abrigada. A Prefeitura Municipal de São Carlos disponibiliza hotel social e a casa-abrigo. E também nós temos parceiros como a fantástica Dona Regina, que é um anjo, que tem a casa de passagem feminina, e essas mulheres também podem ficar abrigadas nesses locais com os seus filhos. Detalhe, com os seus filhos, porque mãe nenhuma quer deixar o filho para trás. Então, ela vai acompanhada de seus filhos. Como eu disse anteriormente, ela pode ser encaminhada para a Defensoria Pública na questão de guarda desses filhos, na questão de pensão alimentícia, de algum bem, né, uma casa, alguma coisa, alguma pendência relacionada a esses bens também do casal, vai ser resolvido na Defensoria Pública. Então, ela vai ser encaminhada aqui pelos órgãos da Prefeitura para a Defensoria Pública. Ela também tem o direito de aluguel social por algum tempo. Isso o pessoal do CREAS, da Cidadania, que vai resolver aí essa questão. E ela também tem prioridade no atendimento no balcão de empregos para vagas de emprego. Porque é bem comum, nesse conflito todo de separação, essas brigas, essa violência, esse agressor ir até o trabalho dessa pessoa, quando é um trabalho público, tem acesso, e aí a pessoa vai brigar lá na porta. O que acaba acontecendo? Essa mulher acaba perdendo o emprego. Porque nenhum comerciante, ninguém quer essa briga lá na porta do comércio dele. Muitas vezes, quando eu chego para fazer a entrevista, eu pergunto se ela trabalha num local que tem acesso ao público. E não é raro a pessoa falar: olha, moça, eu fui demitida semana passada. Eu fui demitida ontem, porque o meu ex-companheiro esteve lá. Fez um escândalo. E fez um escândalo na porta. E, infelizmente, meu patrão teve que me dispensar. Olha, eu não estou podendo ir trabalhar porque toda vez que eu vou, ele está lá. Inclusive, eu deixo bem claro para essas mulheres: a medida protetiva não é para a sua casa. A medida protetiva é para onde você está. É para você, né? É para você. Então, se você estuda, se você faz faculdade e você está lá na sua faculdade, você está se sentindo ameaçada pelo seu agressor lá, você liga para o telefone 153 da Guarda Municipal e nós vamos até esse local. Ele não pode se aproximar de você na faculdade, ele não pode se aproximar de você na escola onde você estuda, ele não pode se aproximar do seu trabalho, ele não pode ir lá importunar você no trabalho. Ah, mas eu trabalho num restaurante, ele não tem direito de sentar lá na mesa e comer lá? Não. Exatamente. Simples assim. Em tantos restaurantes, ele quer estar no mesmo local público assim, que já não é permitido para ele, porque o que ele cometeu é um crime e foi lhe cerceado o direito de estar naquele local onde aquela vítima dele está. Então, esses são vários direitos que essa vítima de violência doméstica tem hoje, que dá a ela a possibilidade de um recomeço. Sim. Nós também fazemos um encaminhamento para o Conselho Tutelar e ela tem prioridade para vaga de creche e escola. Muitas vezes é necessário que ela troque essa criança de creche, que ela troque essa criança de escola, porque ele sabe o horário que ela vai deixá-los na escola, que vai apanhá-los, e ele vai ficar lá na porta esperando para provocar um conflito, para usar essa criança como escudo, para forçá-la a reatar o relacionamento. Então, muitas vezes essa criança vai ter que mudar de escola, essa criança vai ter que mudar de creche. E aí nós conseguimos isso com o apoio indispensável do Conselho Tutelar. Sim. A medida protetiva não é extensiva aos filhos, né? É só para ela. A medida protetiva ela vai ser extensiva aos filhos quando os filhos também foram agredidos. Ah, tá. Quando os filhos sofreram algum tipo de violência partindo desse agressor. Porque, assim, esse conflito dos companheiros aí, marido e mulher, ela não tira o pátrio poder desse pai. Porém, quando há o caso de violência contra os filhos, aí já é outra questão. Tem alienação parental, né? Se ele usar da alienação parental
para atingir a esposa, que muitos usam dos filhos para atingir a esposa. Aí cai na alienação parental, que não deixa de ser um crime, que pode acontecer de ele perder a guarda dos filhos, Sim. né? É muito comum esse agressor, ele se valer dos filhos para poder chegar na mãe. Então a gente orienta, olha, você está com a medida protetiva, ele não pode se aproximar de você nem com o pretexto de ver os filhos. Então como se dá isso? Porque ele não perdeu o pátrio poder se ele não agrediu os filhos. Então no caso, ele vai ter que acionar uma terceira pessoa para fazer a ponte. Então uma mãe, uma tia, uma amiga, que ele vai pedir para que vá até onde a mãe está, pegue as crianças, leve até ele vai ficar com os filhos, porque ele tem o direito de ver os filhos, também precisa arcar com as responsabilidades, porque às vezes, não raro, esses agressores pensam assim, tá, então tá longe de mim, eu não estou tendo acesso a eles, eu não preciso pagar a pensão alimentícia. Precisa. Entendi. Outra está incorrendo em outra configuração. Outra violação. Verdade. E às vezes... É muito amplo, a questão é bem ampla. E às vezes já chegou a acontecer na casa-abrigo, por exemplo, que o juiz determinou que as crianças estavam sofrendo violência por ver a violência. Isso já foi... Ele foi a favor dessa mulher, porque ocorreu na casa. As crianças estavam tão traumatizada que foi necessário, aí entra dentro da casa-abrigo a psicóloga, né? Dentro da casa-abrigo você tem assistente social, você tem a psicóloga, tem toda uma estrutura lá dentro da casa-abrigo para tratar dessas crianças, porque às vezes ela assiste, e isso a traumatiza. E baseado nisso, nós tivemos condenações, estou dizendo na época, assim, muito interessantes, antes da Lei Maria da Penha, muito interessante a favor dessa mulher, porque ele alegava que queria ver os filhos e tal, e o juiz disse que não, porque ele traumatizou as crianças. Não houve agressão física, mas a psicológica, com certeza. Porque, assim, que criança que não fica traumatizada numa discussão, numa briga, você imagina, por exemplo, essa filha da Gravelina Lemes. Foi levar pro resto da vida. Sim. É uma agressão, assim, que sabe, que não, dificilmente como você não conserta isso, você melhora. Mas consertar não, né? Então, é importante como isso. Eu disse, a Lei Maria da Penha, às vezes a gente passa na rua, os homens brincam, mas e o João da Penha? Não, mas é só para a mulher. Então, assim, que fique muito claro que a Lei Maria da Penha, ela não é contrária aos homens. Sim. A Lei Maria da Penha, ela é a favor da sociedade. Sim. Porque quando você agride uma mulher, seja em que esfera for, você está agredindo a sociedade. Porque esses filhos estão sofrendo junto com ela. Com certeza. São crianças muito pequenas que relatam com riquezas de detalhes o que tem ocorrendo. Que eles estão assistindo diariamente. Exatamente. Eles têm medo. Eles foram feridos na alma. E eles precisam ser acolhidos e tratados. Resgatados, né? E hoje as crianças, ou por ver a TV, ou estudando, hoje elas verbalizam muito bem qualquer situação, não é? O exemplo que a Cibele trouxe quando eles passaram com a patrulha, que as crianças vieram pedir auxílio, socorro para a mãe. Hoje em dia você conversa sobre essas questões na escola, tanto que muitos, às vezes, abusos infantis, eles são reconhecidos em escola. Sim. Quando você traz essas informações para o que nós estamos fazendo hoje, trazendo a informação para uma mulher, porque quantas vezes a gente ouve, não, mas ele não me bate. E quando você traz a informação agora para uma mulher que a violência ela é patrimonial, se ele destrói os seus bens, se ele pega dinheiro da sua conta, se ele impede que você tenha acesso às suas contas bancárias, ao seu salário. Usa o nome, o nome, faz dívida no nome. A violência sexual, porque às vezes
elas pensam, não, eu sou a esposa, eu tenho que satisfazer o meu marido. Se você não quer, é uma violência sexual que você está sofrendo. E assim, e é legal se colocar, muito importante, assim, independe dos anos de casado. Eu passei 30 anos, exemplo, eu passei 30 anos casada, sempre disse sim. Se naquele dia eu disse não, que estava com dor de cabeça, não estava bem, é não. É não. Não importa os anos de casado que você... É violência, é estupro, sabe? Então, assim, entender isso é importante. Sim. E eu acho que as mulheres hoje, elas estão mais aceptivas a isso, sabe? A essas informações que lá atrás não se tinha, né? Então, essa juventude de hoje, as mulheres estão entendendo, tem essa consciência. E eu penso que o homem ainda está meio preocupado, ele não se encontrou, não evoluiu o tanto que a mulher evoluiu para essas questões, porque ele ainda continua com aquela coisa do machismo, sabe? Sim. Mais enraigado, né? As mulheres, eu sinto que as mulheres sempre foram à frente, a história conta, né? Está sempre à frente nessas questões sociais, né? E esse homem ainda não entendeu isso ainda. Então, por isso que eu falo que há necessidade de nós resgatarmos esse homem. Sim. Né? Bom, vocês viram que a mulher está à frente, olha eu quietinho aqui, de 3. Vocês estão percebendo, né? Mas enquanto elas tomam um pouquinho de água, descansam, eu quero falar com vocês da ASSISC. A ASSISC agora está no Natal premiado da ASSISC. Frequente as lojas associadas, pegue a sua notinha fiscal da sua compra, coloque o seu CPF e você vai trocar depois, a cada R$300, por um panetone delicioso para você curtir com a sua família. A ASSISC São Carlos está lá para você, empresário, e para você, consumidor. A ASSISC São Carlos, 92 anos de boa proteção aos comerciantes e também para você, consumidor. A ASSISC São Carlos deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Farmácias Rosário, sempre uma perto de você. Também está lhe cumprimentando nesse final de ano. Farmácias Rosário, com medicamentos, perfumarias, vacinas e toda a linha que você imaginar de genéricos. Farmácia Rosário, também assim como a ASSISC, há 92 anos em São Carlos e região. Farmácia Rosário, sempre uma perto de você. Muito bem. O papo está muito bom, né? Eu estou aqui quietinho, hein? Vamos lá, essas mulheres empoderadas aqui. Muito bem. Só para, falando na ASSISC, né, e na Rosário, que são parceiros, né, penso que agora nós, enquanto Maria da Penha, programa Maria da Penha, vamos ter um parceiro incondicional, que é a ASSISC, por conta da lei que protege agora as mulheres quando elas estão em algum estabelecimento público, principalmente nos bares, né? E que com o gesto você pode avisar o garçom ou as pessoas da recepção do estabelecimento que você está sofrendo assédio ou alguma perturbação ou violência dentro daquele estabelecimento. A ASSISC vai ter um papel fundamental para agregar a esse programa, porque agora virou lei, não é, Cristiane? Falando em evolução, né, e quanto é importante, o quanto é um direito, o quanto é a participação da sociedade, você traz que na farmácia nós tínhamos a campanha, ainda temos, do sinal vermelho. Sim. Então, assim, houve-se um preparo de todos os farmacêuticos e atendentes de farmácias que, se uma mulher vítima de violência chegar com um sinal de um X vermelho na mão, porque às vezes ela não vai nem ter como denunciar, às vezes o agressor está ali do lado, de alguma forma, então a pessoa sabe que ali ela está dizendo, eu sou uma vítima
vítima de violência. E agora que os bares, as casas que estão de shows, Não que só estão por bares, ali, em qualquer comércio no estado de São Paulo. que né? estejam ali e tem uma vítima, então precisamos fazer o quê? Uma capacitação dessas pessoas para atender essa pessoa que vai chegar e vai te posicionar sobre isso. Então, olha a importância da sociedade de Agora não é o envolver. X mais, né? Na época que eram da farmácia, era a questão, começou com a questão do X. Agora é um Agora tem um sinal, né? É o Isso. sinal. Tanto é que, assim, é muito é até importante fazer, acho que até na frente da câmera, né? Acho que de um jeito que... Um pouquinho para cá, mãozinha sua, aí. Ah lá. Então, se alguém Esse fizer sinal- esse sinal, Aí o atendente que estiver ali naquele comércio já vai saber que aquela mulher está sofrendo ali algum tipo de violência e isso é um pedido de socorro. e vai ser de uma forma que não vai ser alarmante, não vai trazer inclusive um constrangimento para essa pessoa, para essa mulher, que às vezes elas pensam mesmo nessa questão. E o quanto é importante os parceiros, e falo agora também para as pessoas que os patrões que tenham funcionárias, que elas possam se sentir muito à vontade também de confidenciar isso com o patrão e que ele venha a favor dela. Sim. As mulheres precisam desse trabalho, porque muitas são arrimo de família. Sim. E quando você, por uma questão de você ser uma vítima, ainda perde o emprego, então já faço um apelo aqui aos patrões que tenham essas conversas, de repente, com as suas empregadas, inclusive também ficar atento que as empregadas domésticas também podem sofrer violência, porque a violência doméstica engloba também a questão familiar por vínculo afetivo e doméstica por conta da pessoa trabalhar no ambiente doméstico. Então, as empregadas domésticas também, atenção às mulheres que se passam por essa questão, é bom posicionar que elas estão sendo vítimas de violência doméstica. Não é somente um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, mas uma empregada doméstica também pode ser vítima de violência doméstica. Eu abro esse leque para que as pessoas pensem também nos PCD, pessoa com deficiência, principalmente quando a deficiência ela é intelectual ou, né? Então a necessidade mental, a necessidade dessa proteção com essas meninas, porque às vezes as violências com as meninas do PCD se dá exatamente com o primo, com o tio, de pessoas mais próximas. E como elas têm dificuldade em verbalizar isso, então às vezes passa despercebido. Então há necessidade também como nós falamos na proteção, colocar também nas mulheres do PCD. Sim, doutora, é uma questão que nós temos vivenciado, que nós temos assistido contra pessoas com deficiência física, que é a violência física, sexual e patrimonial. Por quê? Porque essas pessoas, Luiz, elas recebem o BPC-LOAS. Sim. Elas recebem um salário. E o que vem acontecendo muito quando nós chegamos lá? Nem sempre é uma violência somente física. Normalmente ela é uma violência associada, porque essa pessoa ela não tem muito como se defender. Sim. E a gente chega ali, essa pessoa ela recebe um salário mínimo por mês. Muitas vezes ela está passando até fome. Por quê? O tio, o avô, o pai, o primo, pessoas ali do convívio próximo, que era para ser de confiança, porém não é. Faz empréstimo, financia carro, moto, fica com o cartão. E essa pessoa não está tendo acesso ao básico, a alimentação, o vestuário, higiene. Então, eu comentava essa semana isso, porque nós atendemos uma senhora com deficiência intelectual e que aconteceu isso. Uma irmã teve que pedir a tutela dela, né, tirar dos filhos com força policial e pedir a medida protetiva para ela, porque eles acabaram com o dinheiro dela. Ela está devendo, ela não tem nada mais da aposentadoria. Agora, uma pessoa com deficiência intelectual tem condições de andar de motocicleta? Então não deveria ser permitido que ela financiasse uma motocicleta.
ela já fez 1 empréstimo, 2 empréstimos. Peraí, mas essa pessoa ela não responde por si. Mas o que é que está acontecendo? Isso tem que ter um limite. Essa pessoa está em estado de penúria na casa. Se a irmã não a resgata, ela ia morrer. Talvez não fosse morrer de fome, porque você não pode matar a galinha dos ovos de ouro, né? Então, o que eles fazem? Eles só mantêm a pessoa viva. Pois é. Em condições subhumanas. Sim. Porque se ela morrer, ele perde o benefício. Mas é uma coisa, assim, assustadora. E não é a primeira vez que nós nos deparamos com questões nesse sentido. Os idosos vêm sofrendo muito. Hoje, com o avanço das ciências, os idosos estão vivendo mais Sim. e melhor. Porém, eles acabam ficando à mercê de familiares. Então, essa é uma questão que vai ter que ser revista. Exatamente, eu que eu digo. Essa situação vai ter que ser revista, né? Verdade. Aí fica, ninguém quer cuidar, ninguém quer ter o trabalho, mas todo mundo quer o cartão do benefício. Sim. Vira aquela briga generalizada, aquela bagunça, um acusa o outro, ninguém quer o idoso. Todo mundo quer O cartão. o cartão. Que absurdo, não? É por isso que é muito importante trazer dados estatísticos e políticas públicas para que o Poder Judiciário, para que os órgãos se conversem e comecem a movimentar e a modificar. E a modificar, porque nós estamos mudando. A sociedade já está diferente. Sim. É outro comportamento. Sim. Eu atendo senhoras hoje de 70 anos que parece que têm 50 anos. Porque nós estamos envelhecendo melhor. Só que aí você vai começar a enfrentar outras questões. É fato. É como eu disse, a violência doméstica, a violência contra a mulher é muito ampla. Sim. É muito ampla. A gente não pode se restringir a apanha do companheiro, é mulher de malandro. Não. A questão é extremamente ampla e a questão envolve a família como um todo e a sociedade como um todo. Nós, como sociedade, vamos ter que nos mobilizar. A sociedade vai ter que mudar. Vai ter que meter a colher, abrir os olhos. Pois é, Vamos tem que ter que investir. meter a colher, sim. E vamos ter que abrir os olhos para outras questões, como essa de pessoas que são deficientes, para pessoas que estão envelhecendo, estão ficando vulneráveis. E assim, uma coisa assim que está acontecendo muito grave e que a sociedade vai ter que parar e se mobilizar é quanto à epidemia de dependência química, álcool e droga. Hoje, se você me perguntar, Sibeli, a maior causa de violência doméstica nos lares, como eu disse, o pano de fundo vai ser sempre o machismo. Álcool e drogas. O estupim, né? As pessoas estão usando muita droga. E bebendo muito, né? E bebendo demais. Não é mais só recreativo. Está atingindo a nossa sociedade em cheio. Está causando um estrago assim. Devastador. É devastador o que nós estamos assistindo, o que as drogas ilícitas e o álcool que é lícito está fazendo. Estão fazendo. Juventude, né? Destrói famílias, destrói a sociedade. É impressionante. E uma coisa que a Sibeli comentou, que vai da classe D até a classe A. Sim. Eu estava assistindo uma reportagem do Cabrini, na TV, de uma família trilionária. Era questão de... O homem era um grande colecionador de artes e a fortuna dele era trilhões. A briga
da filha com a mãe pela herança, e o que ela fazia era impressionante. Visse a mulher, as mansões, e eles lá entrevistando, porque a filha depois deu um golpe na mãe, e por causa de grana. Então é também uma violência por causa de dinheiro, de herança também. Sim. Tanto que a menina depois se jogou do quarto andar e morreu. Meu Deus. Mas não se sabe quem matou, se foi uma outra. Mas é uma violência doméstica também lá por causa de dinheiro, que é um outro fator também. Então não importa se é pobre, se é rico, se é milionário. Está em todo lugar a violência doméstica ali. Principalmente a questão da mulher é muito complicado, porque agora, além do crime em si, é a violência que se comete o crime. Não é só pegar um revólver, uma faca e matar, não. É ficar matando, é disparar assim várias vezes, sabe? Essa a agressividade aumentou dentro da violência. A crueldade. Eu acho que assim, é uma coisa muito interessante, porque enquanto houve um aumento muito grande das igrejas e da pseudo-fé, né, que eu falo que é pseudo-fé, né, das pessoas, né, existe um aumento dessa agressividade, dessa criminalidade. Essa conta não bate. Então, assim, existe assim, um aumento de todas as religiões, houve um aumento dessa fé, desse país que se dizem que é ungido por fé, né? Existe uma criminalidade, uma crueldade no mesmo, pode-se dizer, na mesma subsequência, sabe? Então, como é isso? Como se explicar isso? Né? Então, é algo a se pensar, porque o aumento dessa crueldade, da violência, principalmente contra a mulher, está sendo muito grande. E, em contrapartida, existe um aumento das igrejas e desse país que dizem que é fervoroso em fé, né? Que é ungido pela fé. E que não é verdade. Né? Porque senão não teria essa crueldade crescendo, essa violência crescendo dessa forma. Porque deveria ser aumento da fé e diminuição da crueldade. Elas estão crescendo assim. Não tem lógica, né? É aquela coisa, eu rezo, mas eu mato. Ou então eu mato, depois eu rezo, né? Ou então o contrário, né? É muito complicado. Então são questões assim que realmente, como a Cibele falou e a Cris, há um momento que nós temos que parar e pensar e melhorar essas políticas públicas. E não pode ser só discurso. Eu tenho que ter parceiros. Eu acho que em algumas coisas, como a Cibele falou e a Cris, existe uma parceria, mas essa parceria tem que haver, e não tem como fazer políticas públicas sem dinheiro. Então, assim, não é R$1.000 que vai resolver uma política pública de Estado. Quando eu digo de Estado, assim, de prefeitura. Não, tem que ter dinheiro, tem que ser investido, e para ontem. Nós temos que cuidar das nossas mulheres, porque sem essas mulheres não há lar. Há necessidade de nós cuidarmos da nossa criança, porque sem essas crianças não há futuro. Há necessidade de nós conversarmos com esses jovens, porque nós temos 2 universidades e uma Unicep aqui. Nós somos o centro do conhecimento. É inadmissível que São Carlos ainda tenha alguns focos de alguns nichos assim de violência, sabe, de programas que não avancem. Esse programa tem que ser absorvido, tem que ser bem cuidado, tem que ser ampliado, porque São Carlos é polo de tecnologia. Como é que se avança na tecnologia sem gente? Cuidar para que os nossos idosos envelheçam tenham tranquilidade no final com da saúde, vida. com saúde. Né? Nós agradecemos, não é? Nós agradecemos. Nós merecemos isso, né? Nós merecemos isso. Nós que já passamos dos 60, merecemos isso. Então, há necessidade disso, há necessidade dessa política integrada, né? Mas sem dinheiro não é possível. E nós vamos ter que olhar para isso. Nós vamos ter que parar e falar sério sobre isso. Eu fico muito, assim, impressionada, ou, como eu diria, indignada, sabe? Como as coisas, assim, acontecem vagarosamente e às vezes nem acontece aqui em São Carlos. Verdade.
Eu disse para vocês que o papo ia ser gostoso, ia ser legal. Chegamos ao fim. 1 hora quase falando e nem percebemos. Pois é. Que coisa boa. Temos ali 1 minutinho só para a gente se despedir agora. Certo, menina? Você viu como passa o tempo? Muito rápido, um Vai papo muito assim, gostoso. Fluindo e não percebemos nada, minhas amigas. Sim. Mas vamos lá. Keila, para suas despedidas e considerações finais aí. Obrigada. Toda sua. Obrigada. Obrigado, Luiz. Obrigada, TV Onix. Obrigado por estarmos aqui no Fio da Navalha, nesse programa que eu acho maravilhoso. E desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Eu sou muito otimista. Por pior que seja, existe uma coisa que chama esperança. E enquanto tiver mulheres como a doutora Cristiane, como a Cibele, lutando por nós, essa juventude que nos faz bem, eu acredito que nós chegaremos lá. Obrigada. Doutora. Agradeço, Luiz, agradeço as minhas companheiras hoje, foi uma tarde incrível, você que esteve conosco, né, durante esse tempo. Desejar a todos um excelente Natal em família, que haja paz, que haja harmonia, nesse momento de reflexão sobre o que é família, e um 2024 cheio de esperança, do verbo esperançar, que é o que nós queremos. Você é minha amiga, Cibele. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto super relevante, e eu preciso agradecer o nosso secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, sempre muito acessível, meu comandante, que é o coordenador do projeto Maria da Penha, tem um carinho muito especial por esse trabalho e nos escolheu ali para fazer esse trabalho, acreditou e apostou em nós. E a toda a corporação da Guarda Municipal, que faz um trabalho maravilhoso. Nós estamos ali na viatura Maria da Penha, mas todo patrulheiro da Guarda Municipal está apto para atender a população são carlense, a essas mulheres vítimas de violência. A todos meu muito obrigado e um Feliz Natal para todo mundo. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Muito bem. Vocês, obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau. Podcast No Fio da Navalha. Oferecimento: Barbearia do Tio Salim, Faro Sublimação Personalizada, Assisque São Carlos e Farmácia do Rosário.